Tudo bom, pessoal? Então, estamos aqui para fazer a correção da Meta 4. A Meta 4 era fazer um vídeo. E eu acho que alguns de vocês sentiram dificuldades pelo resultado que eu vi. Muitos de vocês não me entregaram, mas eu tenho que fazer a correção mesmo assim. Então, basicamente, era para fazer um vídeo sobre o período joanino, beleza? Essa era a intenção da tarefa, isso que vocês tinham que fazer. Basicamente, período joanino, ele começa com a destruição do sistema colonial, seja ela. Então, ela vem desde o iluminismo, né, uma desconstrução que vem desde o iluminismo, passando pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Todos esses elementos começam a bombardear o antigo regime, bombardear a forma como era feita naquele momento. Bloqueio continental. O bloqueio continental acontece quando Napoleão está dominando tudo, dominando a Europa inteira, e ele consegue combater a Europa inteira, menos a Inglaterra. A Inglaterra ela tem a maior frota naval que existe na época. Tá, a Rússia é outro problema, mas a Inglaterra é realmente poderosa. Ele não consegue enfrentar eles diretamente. Então o que ele faz? Tenta bloquear economicamente, para que uma árvore sem as suas raízes sendo nutridas, sem o comércio sendo nutrido, ela acabe não dando mais frutos. Era essa a ideia da Inglaterra, de romper com o comércio da Inglaterra. Mas Portugal não podia fazer isso. Portugal não podia ter o desfrute de não comercializar com a Inglaterra, porque era o seu maior comércio, era sua maior fonte de riqueza. Então Portugal rompe com o bloqueio continental e continua comercializando com a Inglaterra. Napoleão ele fica pistola com isso e vai invadir Portugal. Mas Portugal já estava sabendo, a família real portuguesa já estava sabendo que ia haver essa invasão e acaba fugindo. Então a família portuguesa acaba fugindo para o Brasil. Isso em 1808. Beleza? Com essa fuga, quando Portugal vem para o Brasil, quando o rei de Portugal vem para o Brasil, acaba tendo algumas modificações dentro da colônia. Principalmente, ela não pode ser uma simples colônia. A gente já falou sobre os vice-reinos lá da América Espanhola. O Brasil ele acaba virando um vice-reino também. Fica vice-reino de Portugal. Porque aqui está o rei agora. Então, ele não pode ser uma simples colônia. O que acontece também é a abertura dos portos às nações amigas. E com isso faz com que acabe com o pacto colonial. Uma vez que não é mais o comércio entre só metrópole e colônia, o pacto colonial ele deixa de existir. Tá? Agora, a Inglaterra também pode comercializar com o Brasil. E com incentivos muito altos. A Revolução Liberal do Porto é quando os portugueses, de forma geral, querem expulsar o exército britânico de dentro de Portugal. Como assim? Né? Depois da derrota final de Napoleão Bonaparte, eles fazem o Congresso de Viena. No Congresso de Viena eles fazem com que as antigas monarquias voltem à Europa. Mas Dom João está aqui tranquilo no Brasil, ele não tem planos de voltar. E deixa lá, em Portugal, o exército britânico dominando a região. Dentro do nosso código de leis da época, a marinha e o exército britânico eles tinham várias regalias dentro do nosso código. Isso faz com que os portugueses, a população portuguesa se revolte e faça como se fosse uma independência. Eles querem fazer uma nova república. Isso obriga Dom João a voltar para Portugal. E lá ele vira o Dom João VI. Beleza? Quem fica no Brasil é o filho de Dom João, o Dom Pedro, né? Que é o Dom Pedro I. Ele vai ficar aqui e vai ser o defensor do Brasil, dos interesses do Brasil e tudo mais. Mas isso não vai ficar muito legal, não vai perdurar durante muito tempo. Porque o Dom João ele precisa voltar ao Brasil com o status que ele tinha antigamente, ao status de colônia. Portugal acaba não aceitando perder a colônia do Brasil e fica forçando a ideia de que Dom Pedro volte para Portugal e reate com as antigas leis, as antigas normas que existiam antes da revogação da colônia do Brasil, antes da família real vir para o Brasil. Dom João continua pressionando o Dom Pedro I a voltar
para Portugal, mas isso não acontece e Dom Pedro I declara o Dia do Fico, né? Onde ele diz, né, se é para a felicidade de todos, felicidade geral da nação, diga a eles que fico, né? Mas ele contraria o pai dele e acaba gerando uma certa insatisfação dentro de Portugal. A partir do Dia do Fico, a partir do momento em que o Dom Pedro I se nega a ir com as ordens, se nega diretamente, né, a ir com as ordens do pai dele, Dom Pedro I também institui uma ordem de que tudo que vier de Portugal vai ter que ter o crivo de Dom Pedro I, vai ter que ter a permissão de Dom Pedro I. Como assim, né? Todas as ordens, quaisquer que sejam, que vierem do rei de Portugal, passam pela assinatura de Dom Pedro I. Dom Pedro I então continua sendo pressionado a voltar para Portugal e a extinguir essa nova forma de colonização de Portugal. Ele não aguenta mais a pressão e acaba, em 7 de setembro de 1822, declarando a independência do Brasil. E esse é o final, né, a ideia, o final da independência do Brasil. Lógico, a independência não é simples assim. Por exemplo, a gente teve que pagar, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal para que ela efetivasse a independência. E algumas outras questões que vão ser trabalhadas também nos slides, em algumas indicações que eu vou fazer para vocês. Mas, basicamente, essa que é a ideia do período joanino e um pedacinho ali mais simples da independência do Brasil. Beleza, galera? Até a próxima!